É isso aí, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula dessa parte de estatística experimental com R, ok? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre modelos, né? O que são os modelos estatísticos lá no pacote R. Então, antes de falar um pouco sobre o que é essa parte de modelagem, vamos revisar um pouquinho o caminho que nós trilhamos até chegar aqui. Então, primeiro, na nossa primeira aula, a gente viu a análise descritiva e visualização de dados. Então, a gente aprendeu, né, primeiro, os rudimentos lá da linguagem R, os tipos de dados, como é que carrega dados no R, como é que salva dados, como é que manipula dados, daí que a gente mexeu com toda essa parte de dados, a gente foi ver quais são as estatísticas descritivas, a gente olhou vários tipos de estatística descritiva, média, mediana, correlação, matriz de correlação entre todos. Depois a gente foi ver a parte de gráficos, visualização de gráficos, vários tipos de gráficos. Para que isso tudo? A análise descritiva e a visualização de dados, elas servem para que a gente possa olhar os dados, os padrões dos dados, identificar esses padrões e formular hipóteses, né? A gente percebeu lá, utilizando os dados lá de Pinhão-Manso, por exemplo, que existia um relacionamento muito interessante do peso, né, da massa seca das árvores adubadas com a quantidade de adubação de cálcio. Isso era visual, dava para ver lá no gráfico que quanto maior o teor de cálcio lá, quanto maior a dosagem de cálcio, maior é a massa seca, né, da planta. Então, isso aí nos leva a elucubrar algumas hipóteses. Será que eu aumentando a adubação, eu vou ter um aumento da massa da planta? Então, essas hipóteses que a gente gerou lá durante a análise descritiva, a visualização de dados, a gente levou para a segunda aula, a nossa maior aula até agora, 2h30 de aula, para fazer o teste das hipóteses, né? Que aí a gente vai lá ver se aqueles fenômenos que a gente observou visualmente, será que aqueles efeitos eram reais mesmo? Será que aquilo ali não foi um efeito de amostragem, uma variação aleatória? Fizemos inúmeros testes, vários tipos de testes, e comprovamos que sim, o efeito é real, existe um efeito muito forte em relação às mudas que foram tratadas lá, que foram adubadas com cálcio, com magnésio. O peso delas, a massa delas é significativamente diferente das demais. Então, a gente já sabe que existe um efeito. O efeito ele é real, o que está nos dados. Agora, eu quero representar, eu quero modelar esse efeito. E aí, entramos na última parte, que é a modelagem matemática, né? Qual a equação matemática que vai melhor descrever a relação entre aquelas variáveis experimentais, né? Aquelas variáveis de controle para a variável observacional, para a variável observada, a variável dependente, né? Então, isso é um modelo, ok? O modelo, existem vários tipos de modelo, antes de mais nada, né? O modelo, ele é qualquer representação da realidade, certo? Qualquer representação da realidade é um modelo. Isso posto, se você gera um gráfico é um modelo, certo? Mas o que nós estamos interessados aqui são os modelos estatísticos e matemáticos, né? Que expressam o relacionamento entre as variáveis dos dados. Então, no nosso caso, a gente tem uma variável dependente ou variável de resposta. Essa variável é a variável que é explicada pelas outras variáveis, né? Aí, ela contém o efeito, né? Ela é a variável de resposta. Então, quando eu faço experiências, quando eu faço experimentações nas variáveis de controle, eu espero medir o efeito dessas alterações nessa variável dependente ou variável de efeito. E as outras variáveis eu chamo de variáveis independentes ou variáveis de controle, né? Que são os fatores que explicam a variável de resposta. Então, essas variáveis independentes são os tratamentos, são as intervenções que eu faço, né, no meu experimento, né? São as minhas variáveis experimentais
que eu controlo, que eu posso alterar, que eu vou manipular, para depois medir a resposta dessas manipulações lá na variável dependente. Então, o meu modelo matemático, estatístico, ele quer medir a resposta em Y das variações ocorridas nas variáveis X, ou seja, a resposta da variável dependente para as variações acontecidas nas minhas variáveis independentes. Ok? Então, isso vai ser representado mais ou menos dessa forma. Né? Aqui, nesse modelo estatístico, eu tenho as variáveis, que as minhas variáveis independentes, né? O conjunto das variáveis independentes, a gente costuma chamar essas variáveis de X, beleza? Posso ter várias delas aqui. As variáveis explicadoras e a variável dependente, a variável explicada, e eu tenho os parâmetros que eu aprendo, né, que controlam a relação entre as variáveis, e esses parâmetros dependem dos dados, que são os coeficientes, né? É o alfa 1. Aí, geralmente, eu associo um coeficiente a cada variável independente ou combinação de variável independente, e eu tenho mais um parâmetro que a gente costuma chamar de intercepto, né? Que é esse parâmetro que está isolado aqui, ó, esse alfa zero aqui, ó, ok? Esse alfa zero aqui ele não está associado a nenhuma das variáveis, ele é só um parâmetro de intercepto, de limiar, né? Então, tudo que é alfa aqui são os meus parâmetros, tudo isso é aprendido nos dados, né? Que são os coeficientes que controlam a relação entre as variáveis independentes com a variável dependente. Isso aqui é um modelo estatístico que a gente está querendo modelar a partir dos dados que nós temos, ok? Então, esses modelos podem assumir diversas configurações. A gente trabalha muito com modelos lineares simples, né? E aí a ordem máxima aqui de cada uma das variáveis é 1, né? A gente tem os modelos quadráticos, eu posso ter a ordem máxima é 2 e combinações de várias variáveis, se for o caso. Tem o modelo raiz quadrático, eu tenho modelo logarítmico, eu tenho modelos cúbicos, tudo isso precisa ser estudado, né, olhando os dados e também fazendo experimentações para se olhar qual que é a melhor fórmula, né, qual que é o melhor tipo de modelo estatístico que eu vou empregar para explicar os meus dados, ok? Aqui tem alguns modelos estatísticos, esses daqui são univariados, sempre tem uma única variável aqui, eu só mudo a ordem dessa variável, mas eu posso fazer combinações aqui com várias variáveis. Aqui, por exemplo, eu tenho duas variáveis, eu tenho x2 e o x1, eu tenho um coeficiente para cada uma delas e um coeficiente para combinação entre elas e mais o intercepto, ok? Eu poderia ter esse modelo quadrático aqui, e aí é óbvio que quanto mais variáveis e quanto maior a ordem do modelo, maior o número de termos ele vai ter, né? E aí, para cada um desses termos, eu vou ter um coeficiente mais o termo de intercepto aqui no final. Então, não vou nem colocar o modelo cúbico aqui, porque ele fica enorme. Beleza? Bom, como é que eu represento um modelo desse lá no R? Eu represento um modelo desse utilizando uma fórmula, né? A fórmula ela é sempre desse jeito. Eu tenho a variável dependente à minha esquerda, um tio. Esse tio, a leitura desse tio é mais ou menos o seguinte: se comporta de acordo, ou segue, né? A variável dependente segue um determinado modelo, ou se comporta de acordo com esse determinado modelo. Então, esse operador de tio, ele tem essa leitura, ok? Ou, se você pegar uma interpretação mais probabilística, você pode utilizar o tio lá de probabilidade, que é a variável dependente, ela está distribuída de acordo com aquele modelo. Mas o que é o modelo? Né? O modelo é o relacionamento de uma ou mais variáveis independentes, ok? Então, vamos pegar essa seguinte fórmula aqui, ó. Eu tenho uma variável y, aí eu coloco o tio, essa variável y, ela se comporta da combinação da variável x1 com a variável x2,
olha só que interessante. Essa fórmula aqui, vocês vão ver, mas cadê os coeficientes dessa fórmula? A fórmula só tem as variáveis, eu não preciso explicar os coeficientes? Não. Essa fórmula aqui, no R, ela corresponde a esse modelo matemático aqui, ó, esse modelo estatístico. Y igual ao termo de intercepto mais o coeficiente alfa1 multiplicado pela variável x1 mais coeficiente alfa2 multiplicado pela variável x2. Então, você vê que a forma como a gente representa as fórmulas no R, os coeficientes não entram, eles estão embutidos nesse modelo, eles vão ser aprendidos por esse modelo. Ok? Na minha fórmula do R, eu só represento as variáveis. Ok? Então, gente, outra coisa, nas fórmulas do R, os operadores matemáticos têm outro significado. Quais são os significados? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, y tio a dois pontos b, beleza? O que essa fórmula no R significa em termos de modelo matemático? Significa, ó, y é igual, em termos de intercepto, mais um coeficiente multiplicando a vezes b. Então, a variável a multiplicada pela variável b. Olha como é que isso fica na fórmula lá no R. Vamos ver uma outra aqui. Essa que a gente já tinha visto anteriormente. Ó, eu tenho y se comporta com a combinação da variável a com a variável b. Como é que é esse modelo matemático lá na prática? Y igual a termos de intercepto mais o coeficiente alfa1 multiplicado pela variável a, mais o coeficiente alfa2 multiplicado pela variável b. E segue, se eu quiser, por exemplo, fazer todas as combinações, tanto dos termos, a soma dos termos, quanto pelos termos multiplicados, eu coloco a multiplicado por b. O que é a multiplicado por b? Lá no R, na fórmula do R, significa y é igual a alfa0 mais alfa1 multiplicado por a, mais alfa2 multiplicado por b, mais alfa3 multiplicado por ab. Ok? Então, a fórmula no R, ela é uma maneira mais simples, mais sintética, de você escrever um modelo matemático mais extenso. Ok? Se você precisar, por exemplo, eu quero fazer uma fórmula lá de uma variável x ao quadrado mais x vezes 2 mais alguma coisa. Você quer que os operadores matemáticos sejam representados com o sentido literal deles, com o sentido original. Para isso, você tem que colocar a função i. O que a função i faz? Ela faz os operadores serem interpretados ao pé da letra. Então, se eu coloco, ó, a minha variável y, ela se comporta de acordo com a vezes b. Então, eu coloco ele entre i, então é esse modelo aqui, ó. Alfa0 mais alfa1 multiplicado por a vezes b. Então, se eu quiser y tio e a mais b. Então, ele vai criar esse modelo aqui, ó. Eu coloco um alfa, um coeficiente, multiplicando o resultado da soma de a mais b. Então, eu peguei e interpretei a expressão matemática ao pé da letra. Então, olha esse modelo aqui embaixo. Y se comporta de acordo com a variável a e a ao quadrado. Então, esse modelo vira o termo de intercepto, alfa0, mais alfa1 multiplicado pela variável a, mais alfa2 multiplicado por a ao quadrado. Então, quando a gente for criar modelos, aqueles modelos que a gente viu logo atrás ali, os modelos quadráticos, os modelos cúbicos, modelos raiz quadráticos, modelos, sei lá, logarítmicos e por aí vai, se eu quiser explicar, fazer uma fórmula matemática mais complexa, eu utilizo esse símbolozinho i, ok? Nós vamos fazer algumas experimentações disso daqui a pouco. Então, por exemplo, olha, eu tenho um modelo linear de um univariado. Se eu quero fazer esta fórmula matemática aqui, eu represento ela no R dessa forma. Y se comporta como x. Quem vai colocar os coeficientes é o próprio R quando ele ajustar os dados. Então, olha esse modelo matemático. Alfa2 multiplicado por x ao quadrado, mais alfa1x, mais alfa0. Eu posso explicar esse mais simples aqui, ó. Só com o alfa x ao quadrado, seria esse primeiro aqui, ó. Y se comporta tal como i de x circunflexo 2.
O operador de circunflexo significa a exponenciação, ok? Esse modelo exatamente aqui, esse modelo aqui, ó, y tio e x ao quadrado mais x. Ali ele gera exatamente essa fórmula matemática. Eu posso fazer o modelo raiz quadrático lá. Y se comporta como SQRT, que é square root, raiz quadrada, log, e aí eu tenho algumas variações de modelos cúbicos aqui que a gente pode precisar para modelar mais para frente, ok? Bom, então qual que é o processo de modelagem matemática, modelagem estatística lá no R? Primeiro, você tem que definir o que é variável dependente e o que é variável independente, certo? Naqueles dados que a gente vem trabalhando aí, aqueles dados de exemplo, a nossa variável dependente é a massa seca, ou P seco, que está lá o nome da variável, ok? As minhas variáveis independentes são as variáveis associadas ao tratamento, que é a quantidade de cálcio e a quantidade de magnésio, beleza? Então, uma vez que eu defini essas variáveis, eu vou definir o tipo de modelo. Afinal, esse relacionamento do cálcio e do magnésio, a forma como eles afetam a minha variável dependente, PC, ela é só a combinação linear dos dois, cálcio mais magnésio multiplicado por algum fator, ou será que eu posso tentar olhar que é o magnésio, o quadrado do volume de magnésio do volume de cálcio mais a quantidade de magnésio? Ou será que é a quantidade de cálcio mais o quadrado da quantidade de magnésio? Não sei. Então, eu preciso definir, experimentar vários tipos de modelo para ver qual que é o melhor tipo de modelo, qual que é a melhor fórmula matemática que descreve o relacionamento dessas variáveis em termos de impacto na variável dependente, ok? Então, uma boa forma de a gente fazer isso é observar o gráfico. Você plota lá as variáveis e vê como que elas estão distribuídas. A partir dali, você já sabe se o modelo é linear, quadrático e por aí vai, ok? Aí nós vamos criar lá no R o ajuste do modelo. Nós vamos chamar a função LM, Linear Model, né? Modelo linear. Escrever a fórmula, falar quais são os dados, de onde é que vão sair os dados para ele ajustar os coeficientes da fórmula. E agora eu tenho um modelo. A partir daí, eu vou olhar as estatísticas de ajuste do modelo para ver se aquele modelo é um bom modelo, ele é um modelo bem ajustado, ou se não, eu preciso melhorar aquele modelo, e aí eu vou continuar criando novos modelos com fórmulas diferentes para ver quais que explicam melhor os meus dados. Ok? Então, senhores, vamos botar a mão na massa. Eu vou descompartilhar minha tela aqui. E vou compartilhar minha tela inteira agora com vocês. Bom, beleza, vamos lá. Como é que a gente faz ajuste de modelos lá no R? Ok? Então, primeiramente, por que os coeficientes alfa dos termos eles não são representados na fórmula, só as variáveis? Porque os coeficientes alfa eles são estimados a partir dos dados, entendeu? Então, eu preciso dizer que ele tem um coeficiente. O R sabe que tem um coeficiente antes de cada termo da fórmula, que ele vai ter que ajustar a partir dos dados para poder ponderar o comportamento daquela forma, ok? Então, quando a gente fala isso, ajuste de modelos, o ajuste de modelos é um processo de otimização que, olhando a partir dos dados que eu tenho, ele vai encontrar quais são os melhores valores dos coeficientes, para os melhores valores que melhor descrevem o relacionamento entre a variável dependente e as variáveis independentes, ok? Nos nossos modelos lineares, a gente vai trabalhar primeiramente aqui com regressão linear, o método clássico para se fazer isso é o método dos mínimos quadrados, ou least squares, ok? Ele é um método linear também,
mas ele é extremamente eficiente, ok? Então, qual que é o pressuposto do método dos mínimos quadrados? Ele parte do pressuposto que os dados são normalmente distribuídos e que os resíduos, vamos falar sobre resíduos daqui a pouco, também são normalmente distribuídos, ok? Então, para eu ajustar um modelo, eu vou chamar o comando LM. Vou passar uma fórmula, não precisa passar esse parâmetro fórmula igual, não. Você pode colocar só a fórmula aqui na frente e falar de quais dados, né? Data igual o nome da sua tabela de dados, né? De onde é que estão saindo essas variáveis aqui. Ele vai te retornar para você um modelo ajustado. Se você quiser ver os coeficientes que ele ajustou, basta você digitar o nome da variável, né? Que você criou o modelo e ele vai mostrar. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Então, aqui, primeiramente, eu vou carregar os meus dados lá, né? Já tem aqui. Lembrando que esse arquivo aqui, com todos os comandos que a gente vai utilizar na aula de hoje, fica lá compartilhado com vocês. Isso aqui ele já carrega lá os meus dados, aquele arquivo de dados que nós já temos. Isso aqui eu estou fazendo uma limpeza nos dados, deixando só os dados que eu quero. Já expliquei isso para vocês também na primeira aula. Eu separo só o organismo todo, que é o organismo 6, que é a planta toda, e seleciono as colunas de tratamento, cálcio, magnésio e o peso seco. Então, está aqui o meu conjunto de dados. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero ajustar um modelo, que vai ser minha regressão linear, beleza? Vou colocar regressão linear UV de univariada, beleza? Deixa eu limpar esse. Vou limpar aqui para ficar mais... Vou até aumentar o tamanho da tela um pouquinho. Isso. Regressão linear UV. Eu vou chamar a minha função LM de modelo linear e vou dizer que eu quero modelar a seguinte equação. Peso seco, P seco, em função da quantidade de cálcio. De onde é que estão saindo esses valores? Data igual a dados, da minha tabela de dados. Aí, apertei Enter, ele já estimou os coeficientes. Como é que eu sei? Regressão linear UV. Olha lá, ele tem um coeficiente que é o intercepto, beleza? Que seria o meu alfa zero, e ele tem o coeficiente associado à variável de cálcio, que é 10,85. Então, o meu intercepto é 16,08 e a minha variável de cálcio é 10,85. O que seria isso aqui? Seria mais ou menos dizer o seguinte, ó, peso seco é igual a 10,85 multiplicado pela quantidade de cálcio, mais 16,08, que é o termo de intercepto. Então, essa daqui é a equação linear descrita por essa fórmula aqui, ok? Com esses coeficientes que o R ajustou para mim. Beleza? Então, o resultado é exatamente a fórmula que você ajustou, os dados de onde vieram, e o valor do intercepto e dos coeficientes. Nesse caso aqui eu só tenho uma variável que é x, esse aqui é o coeficiente associado à minha variável x, ok? Então, ó, aqui tem até uma brincadeirazinha legal, se não me engano, está aqui no arquivo de dados também, está. Tem um modelo bem simples aqui. Opa! Aqui. Vou limpar. Isso aqui não interessa. Vou criar esse x aqui. Vou pegar outra variável y aqui, só para eu ajustar um modelozinho linear com elas. Aqui, beleza. Agora eu vou criar um modelo aqui. Ó, modelo era igual LM. Eu não preciso falar os dados aqui, porque eu já tenho a variável x, já tenho a variável y. Ele já sabe. Ele vai ajustar esse modelo. Vamos ver
Vamos ver os coeficientes desse modelo. O intercepto é 9 e o coeficiente de x é 2,18. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos plotar isso, vamos colocar isso no gráfico. Deixa eu puxar um pouquinho. Eu vou colocar um plot x e y. Então, tá aqui, ó. Esse aqui são os meus valores da variável x, esse aqui são os valores da minha variável independente x, da minha variável dependente, minha variável de resposta y. Beleza? Então, aqui. Agora, eu vou chamar o método aqui abline. O que é esse abline? E vou passar como parâmetro o meu modelo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai traçar a linha, né, de regressão. Então, essa daqui é a reta que melhor descreve, né, o relacionamento entre a variável x e a variável y. Ele é a melhor reta para descrever esse relacionamento, essa reta aqui. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, agora para os dados do peso seco. Vamos lá, plot, dados, a minha variável x vai ser quantidade de cálcio. E a minha variável y, dados, vai ser o peso seco. Beleza? Botei, tá aqui. Agora eu vou fazer o abline com o meu modelo de regressão linear, o V. Então, vamos ver esse. Olha só. Então, aqui está o meu Ca, né, o meu cálcio, aqui está a minha massa seca, estão os valores. Eles estão distribuídos aqui em vários grupos, mas, olha só, a minha reta de regressão aqui consegue descrever eles razoavelmente bem. Visualmente, eu consigo ver que ele não é perfeitamente linear. Se eu colocasse alguma coisa quadrática aqui, ó, mais curva, ele descreveria melhor isso aqui. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando com esse meu modelo linear, ok? E um modelo só com uma variável, é importante dizer. Ok? Vamos fazer uma outra coisa aqui agora. Vamos tentar explicar a minha variável aqui agora. Ao invés de utilizar o Ca, ao invés de utilizar o cálcio, eu vou utilizar o magnésio, Mg. Vou chamar esse modelo aqui de modelo de regressão, o V2. Beleza? Vamos ver aqui. Regressão linear V2. Regressão linear V2. Vamos ver os coeficientes de intercepto 22 e o de magnésio 6,72. Vamos plotar esse gráfico aqui. Ops, deixa eu limpar aqui primeiro. Limpar tudo. Eu vou plotar os dados de novo. Plot. E agora eu vou plotar o V2 para ver. Essa daqui... mas eu fiz uma coisa muito errada aqui. Não, desculpa, gente. Eu plotei com cálcio. Vou plotar com magnésio. Mg. Agora sim. Mg, regressão linear V2. Pronto. Olha só. Então, esses aqui são os valores do peso em função da quantidade de cálcio. Então, um relacionamento assim que não está muito claro para mim, entendeu? Os dados são muito espalhados aqui. Essa reta ela está quase na horizontal aqui, praticamente constante. Ela tem um slope, né, uma inclinação muito pequena. Enfim, tem a impressão de que aquele outro modelo ele é bem mais explicativo do que esse modelo aqui. Será? Vamos ver. Isso que eu já mostrei para vocês, né? A análise visual do modelo. Agora nós vamos ver os coeficientes e estatísticas relacionados ao modelo. Para isso, eu vou chamar aqui o summary e passo um modelo como parâmetro. Olha só, summary. Vou limpar aqui de novo. Vou fechar isso aqui. Summary. E vou passar a minha variável, o meu modelo regressão linear UV. Aí ele vai mostrar essa tela aqui para a gente, olha. Mostrar essa tela aqui, ó. Fala qual que é o modelo, né, que eu estou testando. Os resíduos, a distribuição dos resíduos
os coeficientes, aí tem um teste estatístico, tem um p-valor de um teste estatístico aqui, ok? E ele tem aqui o R2, ou o R ao quadrado, aqui embaixo. Beleza? O que é cada uma dessas coisas e por que elas são importantes para a gente agora? Então, o resultado é isso aí, a distribuição dos resíduos, a significância estatística dos coeficientes, ok? E o R-squared, isso aqui que nós estamos precisando, vamos utilizar também, ok? Vamos lá. Como é que eu avalio o ajuste de um modelo de regressão? Né? Primeiro, a gente vai utilizar o coeficiente de determinação, o R2 ou R-squared, como está chamado lá, e o teste F de significância dos coeficientes. Então, vamos primeiro. O que é o R2? O R2, ele mede o quanto da variabilidade de uma variável dependente ela pode ser explicada pelo modelo. Ou seja, quando o R2 ele tende para zero, significa que o modelo é ineficiente. Quanto mais próximo de zero, mais ineficiente é o modelo. Quando o R2 ele tende para 1, mais eficiente é o modelo, mais bem ajustado é o modelo, ok? Então, o R2, o R ao quadrado, ele mensura a força do relacionamento entre o modelo com as variáveis independentes e a variável dependente, ok? Então, ele é uma métrica linear. Se ele tiver um relacionamento não linear, nós não vamos ver modelos não lineares aqui, mas se porventura você estiver trabalhando com modelos não lineares, o R2 ele não explica muita coisa, ok? E a fórmula do R2 é essa daqui, ó. Então você vai, esse Y chapéu aqui é o valor predito pelo modelo e o Y é o valor real. Ele tira as diferenças, eleva ao quadrado e compara com a diferença do valor real em relação à média daquela variável esperada. Isso aqui é o cálculo do R2. Ok? Vamos ver o R2 aqui do nosso modelo. O R2 deste modelo aqui, do nosso modelo regressão linear, o V, o R2 dele deu 0,55. Melhor até pegar o R,56 aqui. Então, a diferença é que esse aqui ele é ajustado, mas esse ajustado ele pode até ter valores negativos, o que prejudica a nossa interpretabilidade. 0,56 significa que ele explica basicamente metade. Apenas 50% da minha variável explicada, da minha variável dependente. É pouco. Ok? Vamos ver aquele outro modelo. Aquele outro modelo, que é o nosso modelo o V2, ele deve explicar menos ainda, suponho. Vamos ver? Summary. Exatamente, olha só. Zero. Ou seja, esse modelo aqui, ele explica basicamente só 5%, né, da variação lá da variável dependente, do peso seco. Esse modelo aqui é péssimo. O modelo aqui é horrível. O outro modelo, ele explica 50%, já é uma porcentagem interessante, já é um modelo mais explicativo. Então, a interpretação é essa. Quanto mais próximo de zero, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Nunca você vai bater 1. Por causa das flutuações aleatórias, do erro natural, o seu modelo nunca vai explicar 100% da variável dependente, a não ser que ele seja um modelo de 100% determinístico, né? Mas nos dados, como ele tem ruído, ele não é um modelo determinístico, ele é um modelo estocástico, ok? Bom, a outra forma é o teste F de significância dos coeficientes. O que o teste F faz? O teste F ele faz o seguinte, ele pega o modelo que ele ajustou, ok? Com as variáveis e com o intercepto. E ele vai comparar isso com um modelo muito mais simples. Ele pega aquele modelo, tira as variáveis e deixa só o intercepto. Aí o que ele está querendo fazer é o seguinte, qual que é o impacto de cada uma das variáveis daquela lá e seu coeficiente no valor da predição. Ok? Se você fizer isso com esse modelo que a gente acabou de testar aí, praticamente o intercepto é a predição sozinha. Né?
Mas no outro modelo, primeiro modelo, que tem o R2 de 0,55, aí vai dar bastante diferença. Então, você vai testar a seguinte hipótese. A hipótese nula é que o modelo ajustado e o modelo só com intercepto, eles são iguais. Significa que os coeficientes, as variáveis que você colocou naquele modelo, não têm impacto nenhum, certo? A hipótese alternativa diz que sim, existe um impacto significativo daquele coeficiente, daquela variável no modelo ajustado. Então, vamos voltar lá e vamos estudar aqui, vamos ver o summary da UV. Olha só, aqui no summary da UV, eu estou vendo aqui o teste dos coeficientes. Olha, o meu p-valor está aqui. Olha só, lembra daquela tabelinha de p-valores que a gente viu na última aula lá, do teste F? Aqui também é um teste F. Então, eu tenho aqui, olha, quando ele é bastante significativo, neste caso aqui ele é bastante significativo, olha só, ele tem tanto o intercepto é muito significativo, quanto a variável e o coeficiente do cálcio, eles são muito significativos para o modelo, ok? Vamos pegar aqui o summary do modelo UV2. Olha só, o intercepto é muito significativo, mas o coeficiente e a variável de magnésio, ele está aqui, ó, 0. Ele não é significativo. Ele não é significativo de jeito nenhum. O que me leva a crer? Que esse modelo, ele não explica nada. Então, a variável magnésio, sozinha, ela não explica a minha variável de massa seca. O coeficiente não é significativo na equação de regressão. Tudo que essa equação de regressão é capaz de explicar, e nós já vimos lá pelo R ao quadrado aqui, que ela explica muito pouco, certo? Tem um valor muito baixo. Ela explica muito pouco a variável dependente, esse modelo, mas o pouco que ela consegue explicar é devido ao intercepto, e não à variável magnésio. Agora, vamos voltar lá no nosso primeiro modelo. Olha só, o meu coeficiente do cálcio, ele é muito significativo, beleza? 3 estrelinhas. O meu intercepto, ele é muito significativo. E isso explica por que o meu R ao quadrado é de 0,56, ok? Então, esse é um modelo aqui que ele é estatisticamente significativo, ou seja, esse modelo, ele de fato explica a variável explicada. As variáveis independentes, de fato, influenciam a variável dependente. Então, quando a gente chama o summary, como eu chamo o summary, e passo o nome do modelo que eu ajustei aqui, ele vai passar as informações do modelo, a distribuição dos resíduos, vai falar sobre o teste de significância de cada um dos termos do modelo, certo? Aqui tem uma tabela de referência e vai te passar o R-square também. Ok? Com isso, nós já podemos determinar se o meu modelo tem ou não tem um bom ajuste. Ok? Utilizando o teste, o resultado aqui do summary, o resultado do comando summary, eu tenho um resumo de todas as informações que eu preciso aqui para decidir se esse é um bom modelo ou não. Ok? Mas tem mais, nós vamos ver mais coisas ainda. Bom, vamos dar uma olhada aqui agora em outros modelos lineares. Por exemplo, eu posso fazer um modelo com 3 variáveis, certo? Vou copiar isso aqui só para a gente entender como é que isso aqui funciona. Vou limpar. Aqui na minha colinha tem esse modelo. Aqui. Vou pegar a variável x agora, de novo. A minha variável y. E a minha variável z. Ok? Agora, eu vou treinar um modelo linear multivariado. Eu estou falando que z
ela se comporta a partir da combinação da variável x mais a variável y. Vou ajustar esse modelo, vamos ver o modelo. Olha só, o coeficiente do y é 0,17, o coeficiente do x é 2,32 e o intercepto é 7,9. Lá na matemática, o que isso quer dizer? Z é igual a 2,32 alguma coisa vezes x mais 0,17 alguma coisa vezes y, y tá maiúsculo, mais 7,97. Essa equação matemática que foi descrita aqui. Beleza? Eu não vou nem ver os testes de significância disso aqui. Vamos. Summary. Modelo. Olha só. Um modelo muito pouco significativo, viu? Muito pouco significativo mesmo. Olha, todos os coeficientes deram não significativos. Estou achando que esse modelo foi treinado, R² baixo. Enfim. Mas o que eu quero aqui não é provar que esse modelo é bom. Eu quero só mostrar isso aqui. Vou chamar a biblioteca library. Vou chamar a biblioteca scatterplot 3D. Vou carregar essa biblioteca na memória. O que eu faço com essa função? Scatterplot 3D. Eu vou plotar x, y, z. Tá. Eu tenho que abrir aqui um pouquinho para dar tamanho na imagem. Eu vou plotar a representação tridimensional desses dados. São muito poucos. São dados bem esparsos aqui. Beleza, eu tenho como agora... Vocês lembram que eu visualizei lá na regressão linear a reta de regressão. Mas quando eu tenho duas variáveis, não é mais uma reta, é um plano. Então, eu tenho como salvar essa visualização aqui num gráfico. Beleza, gerei o gráfico. Em cima desse gráfico, eu tenho como chamar um plano 2D. Plane 3D aqui, plano 3D. E eu vou chamar aquele modelo que eu acabei de treinar. E ele vai plotar para mim, olha só, o plano de regressão no meio dos dados aqui. Vou até colocar de uma cor diferente, vou colocar esse modelo aqui, deixa eu limpar só você. Ok? Eu vou chamar aqui, vou plotar de novo, e vou chamar o plano 3D, só que da cor vermelho, cor red. Pronto. Aí ele vai mostrar lá em vermelho o plano de regressão que foi ajustado por aquele modelo. É claro que nós vamos fazer isso para nossas variáveis lá do nosso estudo de caso, né? Vou pegar da minha colinha aqui, que está mais fácil. Vou criar uma regressão multivariada. Regressão MV recebe modelo linear. A variável PC segue se comporta de acordo com a quantidade de cálcio mais a quantidade de magnésio. Agora eu coloquei duas variáveis. Beleza? Vamos ver os coeficientes. Regressão MV. Então, o meu coeficiente associado ao magnésio é o 6,75. Meu coeficiente associado ao cálcio é o 10,85 e o meu intercepto é o 13,74. A pergunta que não quer calar. Esse modelo é melhor do que o outro? Summary. Regressão MV. Vamos ver as estatísticas? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu chamar o summary de novo aqui, só um minutinho. Vai ficar mais bonitinho aqui. Olha só. Olha só o que as estatísticas do modelo lá do meu summary estão dizendo. O meu intercepto, ele é significativo. 3 estrelinhas lá, o p-valor, muito abaixo de 0,05. O meu coeficiente relacionado ao casco, ele é significativo. Olha o valor, muito abaixo do p-valor, né? Muito abaixo de 0,05. E o meu coeficiente de magnésio, ele é um pouco significativo, mas ele é significativo.
Está aqui abaixo de 0,05. Ele é pouco significativo, mas ele é significativo. Agora vamos dar uma olhada no R ao quadrado? Olha só o R ao quadrado aqui. Olha o R2. 0,62. Vocês viram que ele já tem um R ao quadrado melhor do que aquele primeiro modelo que só tinha o cálcio. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a combinação das duas variáveis explica melhor do que qualquer modelo utilizando só uma das duas variáveis. Então, esse segundo modelo, multivariado, com a combinação das duas variáveis, ele explica melhor do que uma variável sozinha. Vamos gerar um outro... Aliás, antes de gerar o outro modelo, eu quero fazer a brincadeirazinha aqui de plotar os dados tridimensionais aqui, né? Aí eu vou chamar o scatterplot, vou passar o cálcio, vou passar o magnésio, vou passar o peso seco e vou pegar... Eu vou tirar esse ângulo aqui só para vocês entenderem. Aumentei. Pronto. Vou repetir aqui. Peso seco. Ele gerou isso aqui, ó. Tá vendo que o ângulo aqui não está favorecendo muito. Então, eu vou colocar um ângulo aqui. Vou chamar o mesmo comando. Vou colocar com angle igual a 15. Ficou com um ângulo um pouquinho melhor aqui para mim, ó. Ficou com um ângulo um pouquinho melhor. Agora, eu vou plotar. Vou chamar o meu gráfico aqui. Beleza? Vou chamar o plano 3D, e vou passar o meu modelo. Regressão MV. Vou colocar de vermelho também. Call igual red. Vai ficar vermelhinho. Aí ele vai plotar para mim o quê? Ele vai plotar o plano de regressão que explica esses dados. Aqui eu tenho o peso seco, aqui eu tenho a variável no eixo X, é o cálcio, e aqui no eixo Z eu tenho os dados de magnésio, e os dados estão espalhados dessa forma, com esse plano regressivo, combinando todas essas variáveis. Ok? Vimos, então, que esse modelo ele apresenta um R-squared interessante aqui no... O que foi que eu fiz? Isso é só uma mensagem de coisa. Ele tem um R-squared interessante, maior do que eu tive no modelo simples, e todos os termos são significativos. É lógico que o cálcio e o intercepto são muito mais significativos do que o de magnésio. Ok? Devo parar por aqui? De forma alguma, vamos parar por aqui. Opa! De forma alguma, vamos parar por aqui. Ok? A gente pode estudar muitos outros tipos de modelo, como, por exemplo, os modelos lineares generalizados. Aliás, antes de chegar no GLM, eu vou voltar aqui para o R, e eu quero testar uns modelos quadráticos aqui. Nós não testamos modelos quadráticos. Vou chamar aqui o modelo agora só de M, para poder facilitar. Ó, M1 vai ser o meu modelo que tem o peso seco em função do cálcio e do magnésio. Foi o último que nós testamos. Dados, data, igual a dados. Então, esse aqui vai ser o meu modelo 1. O meu modelo 2, o meu M2, eu vou fazer uma outra brincadeira aqui. Peso seco está em função do cálcio, do magnésio e de uma combinação de cálcio e magnésio, de Ca2,Mg. Cálcio vezes magnésio. Ah, tá, eu esqueci de colocar os dados. Data igual a dados. Pronto. Vamos ver o summary do M2. Não deu significativo. Olha só. O meu MG sozinho já não funcionou mais. O meu
o cálcio multiplicado pelo magnésio não é significativo. Ele manteve o R ao quadrado, o R2 lá, basicamente por causa do CA e do intercepto. Isso aqui foi muito pouco significativo. Então, vamos esquecer esse modelo M2. Já vi que esse meu segundo modelo aqui, ó, não prestou muito, não. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar aquela função I. Lembra que eu falei para vocês do I? Para interpretar literalmente. O que eu quero colocar aqui? CA, chapeuzinho, 2. O que isso quer dizer? Eu quero ver a quantidade, se tem alguma influência, a quantidade do modelo quadrático com cálcio ao quadrado. Esse vai ser meu novo modelo M2. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no summary de M2. Olha só isso aqui, pessoal. Olha esse R ao quadrado aqui, 0,77. Eu melhorei muito o modelo em comparação com o modelo anterior, com o modelo que era só o cálcio mais o magnésio. Agora eu tenho cálcio ao quadrado mais cálcio mais magnésio. Todos os coeficientes foram significativos. Todos os coeficientes. Beleza? Então, esse modelo aqui foi o melhor modelo que nós achamos até agora. Olha o nosso R ao quadrado, 0,77. Ele explica muito, ele explica 77% da variabilidade da minha variável explicada. Então, esse é um modelo muito melhor. Posso tentar fazer uma outra brincadeirinha aqui? Claro, vamos substituir aqui o cálcio pelo magnésio ao quadrado. Mg ao quadrado. Será que vai prestar? Aqui eu vou chamar esse modelo de M3, para não sobrescrever o outro, M3. Vamos ver o summary do M3. Não deu significativo, nem o Mg, nem o Mg ao quadrado. Nada deu significativo. Beleza? Então, modelo bom, qual que é o melhor modelo que nós conseguimos aqui para descrever a relação entre as variáveis independentes, as minhas variáveis de controle, que é o cálcio e o magnésio, em relação à minha variável de observação, a minha variável de resposta, que é o peso seco. Foi o modelo M2. Com coeficiente menos 11 aqui no cálcio ao quadrado. Lembra que eu falei lá atrás que quando a gente olhava o gráfico, ele tinha uma... Vamos olhar ele aqui de novo. Plot. Dados CA com dados peso seco. Sempre esqueço disso. Olha só, ele tem um comportamento que parece uma curvinha aqui assim, ó. Então, isso aqui favorece a hipótese de que esse comportamento dele não é uma reta linear, ele é mais curvado, ele favorece mais o modelo quadrático. A gente poderia até tentar um modelo cúbico aqui também, já que a gente já está aqui brincando. Vamos experimentar o modelo cúbico. Vamos gerar o nosso M4. Vou pegar o do anterior. M3, aqui, ó. O cálcio, o magnésio, vou colocar Ca ao cubo. Será? Vamos ver? Ó, deu uns errinhos. Mas será que ajustou? Summary. Eu subscrevi no 3. Foi significativo. Ele foi significativo. Só que o R² dele, o R ao quadrado, é menor do que o outro. Então, o meu outro modelo quadrático, ele se comportou... Esse meu modelo quadrático, ele se comportou melhor. Olha só. Oh, caramba. Esse aqui foi de magnésio. Cadê o outro quadrático? É o M2, ó. Esse modelo aqui, com cálcio ao quadrado, ele atingiu um R² de 0,77.
Então, ele é um modelo mais completo do que o modelo que eu gerei aqui em cima, que foi o modelo cúbico, que teve um R-squared de 0,75. Qual desses modelos eu vou escolher? Eu vou escolher o meu M2, que é o meu modelo quadrático, em que todos os coeficientes são significativos, que tem um R2, um R ao quadrado bem alto. Beleza? Então, aí nós demos uma passeada por vários tipos de modelos. Eu testei o modelo linear com univariado, o modelo linear multivariado, testei um modelo quadrático, ok? Multivariado, e descobri que esse meu último modelo aqui, quadrático, foi o que melhor se ajustou nos meus dados. Então, vou escolher ele por hora. Gente, existem os modelos lineares generalizados, né? Porque a gente está trabalhando até agora só com regressão linear. Então, o que é regressão linear? Regressão linear, a variável dependente é um número real, no caso era o meu peso seco. Mas eu tenho outros tipos de regressão. Por exemplo, eu posso trabalhar com a regressão logística. O que é regressão logística? A minha variável dependente ela é sempre ou 0 ou 1. Né? Entre 0 e 1. É ou 0 ou 1. Beleza? E aí, o que acontece? Ele vai te dar, essa regressão logística, ela tem, na verdade, ela tem o logit, que ela vai te dar um valor entre 0 e 1, que ela mais ou menos seria como se fosse uma probabilidade, ou o step, que aí você olha ou 0 ou 1, e você tem um valor de linear para ir para um e para o outro. Então, nesse caso de variável logística, de regressão logística, você tem uma variável que ela é sempre sim ou não, certo? Então, aí, para você prever essa variável utilizando uma série de outras variáveis explicativas, você vai utilizar uma família, né, uma família binomial. Você tem, por exemplo, a regressão de Poisson. O que é a regressão de Poisson? A variável dependente é sempre um número inteiro positivo. É sempre uma contagem. Vamos supor que você queira... uma coisa é você prever o peso. O peso ele é um número quebrado mesmo. Mas, por exemplo, se você for prever a idade é um número inteiro, é um número de anos. Entendeu? Eu não vou prever a idade que é 12,89415. Não. Você vai prever 12 ou 13. Então, esse tipo de regressão é chamada regressão de Poisson. Beleza? Então, qual que é a diferença daquele método que a gente estava trabalhando, o LM, que é o Linear Model, modelo linear, para o GLM, que é o Generalized Linear Models? Que o Generalized Linear Model, o GLM, ele permite a gente especificar qual que é o tipo de família, né, de função de ativação que vai ser passada pelo resultado dessa fórmula. Então, por exemplo, se eu chamar esta linha aqui, é exatamente a mesma coisa de chamar aquele modelo anterior lá. Porque a regressão linear, o resultado dela, o que eu falei lá atrás? Que ele pressupõe que os resíduos são normalmente distribuídos, que os dados são gaussianos, ok? Que a variável dependente ela é uma variável gaussiana, beleza? Mas se eu vou trabalhar com uma regressão logística, em que a minha variável dependente ela é um valor entre 0 e 1, as outras variáveis, as variáveis independentes, as variáveis explicativas, podem ser números reais. Mas o que chama a atenção é que a minha variável dependente ela tem essa restrição. Aí eu vou chamar um GLM, certo? E especificar a família binomial. Aí, nesse caso, a minha variável Z está restrita a um valor entre 0 e 1, certo? Se eu precisar, por exemplo, fazer uma regressão de Poisson, aí a minha variável de resposta é um número natural inteiro, as minhas variáveis explicativas podem ser qualquer coisa, eu vou chamar o GLM e especificar a família como Poisson. Então, isso aqui são só 3 exemplos de tipos de regressões diferentes dessa regressão linear que a gente acabou de utilizar, de trabalhar aqui, ok? Bom, senhores, se a gente chegou até esse ponto, é basicamente tudo o que vocês precisam para poder trabalhar. Inclusive, foi até aqui que o professor Dilermano pediu para passar, né?
eu resolvi dar uma estendida para mostrar alguns outros conceitos muito importantes também para quando a gente trabalha com ajuste de modelos. Dessas questões importantes é a validação cruzada. O que é a validação cruzada? Bom, toda vez que a gente treinou o modelo, até agora, a gente treinou e testou o modelo com os mesmos dados. Isso aí se chama dado na amostra, ou in sample, né? Ou seja, você está treinando e testando os dados, treinando e testando o modelo com os mesmos dados, ok? Agora, o que acontece quando você, na vida real, você treinou o modelo, na hora que você coloca aquele modelo em produção, que você vai utilizar aquele modelo, chega um dado que é muito diferente, muito é exagero, mas um dado diferente daquela amostra que você utilizou. Aí o seu modelo ele não responde com a mesma qualidade que ele respondia com os dados de amostra. É isso aí que a gente chama de dado fora da amostra, ou out of sample data. Qual que é o problema do dado fora da amostra? Quando a gente tem uma amostra muito pequena, por exemplo, essa amostra pode não ser significativa, ou uma amostra enviesada, quando você pega dados de fora dessa amostra, eles costumam divergir e o seu modelo degenera. Ele pensa que os dados eles têm a mesma distribuição daqueles com os quais ele foi treinado, e quando chega um dado que diverge um pouquinho daquela distribuição, o modelo ele começa a errar muito, entendeu? Então, isso que a gente fala que o dado, o modelo, ele está degenerando, ele está começando a piorar a acurácia dele, a piorar o desempenho do modelo. Por quê? Porque os dados que eu estou utilizando de entrada, a distribuição desses dados é diferente dos dados que foram utilizados para treinar o modelo, ok? Então, isso aí, às vezes isso acontece, gente, na própria amostragem dos dados. Quando você faz a coleta de dados, às vezes você tem poucas amostras e o modelo ele tem que entender em cima daquilo ali. Mas quando você vai na natureza, você tem aquela quantidade de dados e coleta, aí geralmente vem uma variação muito grande em comparação daquela amostra que você tem. Beleza? É isso que acontece. Então, isso é próprio da flutuação, é próprio do fenômeno da amostragem. Fenômeno não, processo de amostragem. Então, gente, a validação cruzada serve para quê? Ela é uma técnica para ajustar os modelos que a gente pega os dados que a gente tem e separa em dois conjuntos. Então, eu vou ter um conjunto de treino, né? Que aí eu pego a maior parte dos dados, eu pego aí, dependendo da quantidade que você tem, você vai pegar 85%. Se você tem poucos dados, você vai pegar 85%, 90%, que seja. Se você tem poucos dados. Se você tem muitos dados, você pode pegar menos, 60%, certo? E você tem um conjunto de teste, que é o restante. O que sobrou, você não pegou no conjunto de treino lá 85%, então esse conjunto, o que restou, os 15%, você vai guardar só para testar. Esse conjunto de dados ele nunca pode ser visto pelo modelo durante o treinamento, nunca. Certo? Esse daí é só para você utilizar depois que o modelo estiver treinado. Que aí você vai ver se o modelo se comporta bem para dados que ele nunca viu antes, para dados que não faziam parte do conjunto de treinamento dele. É isso que a validação cruzada faz. Ok? Então, como é que eu pego esses 85% dos dados? Eu faço uma amostragem aleatória sem reposição. Então, eu tenho lá 50 amostras, eu vou pegar 50% dessas 50 amostras, eu vou pegar 25. Eu vou numerar essas amostras de 1 até 50 e vou escolher um número de 1 a 50 aleatoriamente, sei lá, 47 vai ser a minha primeira amostra. 23 vai ser a minha segunda amostra. Esses números não podem ser amostrados de novo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui no código. Eu pego o número de linhas que eu tenho nos meus dados, eu chamo a função anyRow. Esse anyRow aqui, ele retorna o número de linhas. Row, em inglês, significa linha. Então, anyRow, aqui, se eu passar o meu conjunto de dados, ele vai me retornar aqui, 39. Eu tenho 39 linhas. Então, eu vou pegar isso aí e vou colocar numa variável, sei lá, num linhas.
nrow dados. Aí o número de registros que eu tenho, o número de linhas que eu tenho na minha tabela, está lá nessa variável no linhas. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma amostragem aleatória sem reposição. Nesse caso aqui, eu vou pegar 80% dos registros. Olha, eu vou chamar a variável sample e vou passar esse número de linhas que eu tenho lá. Então, ele vai amostrar um número aleatório entre 0 e esse valor que eu dei, e o número de linhas. E quantos valores ele vai mostrar? Eu vou pegar o meu número de linhas e multiplicar por 0,8, nesse caso aqui. Vai pegar 80%. E o replace igual a falso é porque ele nunca pode repetir um número aleatório que ele já gerou. Vamos fazer um teste aqui? Olha só, vou pegar só sample. Vou pegar num linhas. E vou falar assim, eu vou passar 5. Eu quero que ele gere 5 números aleatórios, sem repetição, de 0 até o número de linhas, que é 39. Vamos lá? Ele gerou os números 3, 18, 8, 10 e 32. Não repetiu. Beleza? Então, eu quero que esses números aqui vão ser os números dos meus registros. Ó, viu? Dados. Lá nos meus registros, as linhas aqui, elas têm números. Ok? Tá vendo aqui? 39 entradas. Cada linha delas, ó, cada uma delas tem um número. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar esses números aleatórios aqui, que vão ser os números que vão entrar no meu conjunto de teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de linhas, multiplicar por 0,8. Eu quero 80% disso aqui, que é o número de registros. Vai ser, não tem nenhuma repetição. Esses daqui vão ser os registros que eu vou utilizar para teste. Vou colocar esses números aqui em um vetor, que vai ser índices linhas. São os índices das linhas lá do meu dado que eu vou pegar. Sample num linhas vezes 0,8. Eu esqueci de colocar o replace false. Aí ele não vai repetir. False. Pronto. Beleza. Agora eu tenho índices linhas, os índices de todas as linhas que eu vou utilizar para teste. Pode procurar aqui que não vai ter um número repetido. Vou limpar aqui e vou voltar no slide. Ok? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu conjunto de dados e vou filtrar por aqueles índices. Olha só, se eu pegar o meu conjunto de dados aqui, dados, aí tem todo mundo, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar dados, entre chaves aqui, vou passar índices linhas. Todas as colunas. Eu ponho essa vírgula aqui, aqui eu posso colocar o nome das colunas, mas eu quero que retorne todo mundo, não ponho nada. Aí ele vai retornar só as linhas que eu quero. Se eu tivesse feito aqui, só para eu provar que isso aqui funciona, eu vou colocar aqui, ó, ao invés de 0,8, eu vou colocar só 10. Ele só vai retornar 10 linhas. Só 10 registros. Beleza? Amostrados aleatoriamente, sem repetição. Então, eu vou voltar aqui para os meus 80%. Meus 80%. Os meus... Ah, beleza. Os meus dados. Aqui eu vou chamar isso aqui de dados treino. Esse aqui vai ser meu conjunto de dados de treino. O restante vai ser os meus dados de teste. Como é que eu faço para inverter? Aqui eu tenho o número de todas as linhas dos dados que eu vou utilizar para treino. Eu ponho um menos na frente. Eu quero que você pegue todas as linhas, menos essas que estão aí. Então, eu coloco um menos aqui na frente, ó. Menos. Vou mudar aqui, obviamente, em vez de dados de treino, vou chamar dados de teste. Pronto. Agora eu posso voltar lá no início e vou ajustar o modelo de novo, ó. MV2 LM de peso seco em função de CA mais MG mais ICA ao quadrado. Os dados data vem lá de dados, ok? Esse aqui é o meu segundo, só que não vai ser dados
completo, vai ser dados treino. Eu vou ajustar ele utilizando só os dados de treino. Você vai ver que a qualidade do modelo ela vai cair. MV2. Não, aumentou nesse caso, só para pagar minha língua, aumentou para 0,82. Né? Mas não ache que o modelo melhorou, não. Nós vamos testar daqui a pouquinho para ver com os dados de teste, para ver se esse modelo aqui é bom mesmo. Ok? Mas agora eu treinei o meu modelo, ajustei só com os dados de treino. Eu tenho um conjunto de dados separado aqui que não foi utilizado nesse treinamento. O que eu vou fazer com esses dados? Beleza? Então, só para resumir. Pego o número de linhas, faço a amostragem, né, sem reposição dos índices das linhas, separo o conjunto de treino e o conjunto de teste. Beleza. E agora? Eu vou testar o modelo. Como é que eu testo o modelo? Eu tenho uma função chamada predict. O predict, eu passo o modelo já ajustado, passo o meu conjunto de treino e ele vai tentar estimar quais são os valores. Desculpa, passo o meu conjunto de teste, gente, perdão. Passo o meu conjunto de teste, né? E eu vou comparar os valores que eu sei que são os valores reais da variável dependente com os valores que o modelo predisse. Entendeu? Então, eu tenho um modelo, ajustei o modelo com os dados de treino, depois eu vou predizer ele utilizando os dados de teste. Vamos lá aqui. Então, eu já ajustei o modelo com os meus dados de treino. É o meu modelo MV2. Eu vou chamar isso só de M2. M2. Beleza. Agora, eu quero fazer com que ele prediga peso seco. P seco predito pelo modelo. Eu vou chamar a função predict. Vou passar o meu modelo M2 e os meus dados de teste. Agora, e aí? Como é que eu sei que esse negócio funcionou? Vamos plotar para ver? Olha só, vou plotar aqui. Vou botar um gráfico aqui, deixa eu limpar isso. Plot. Vou colocar aqui meus dados teste. Eu vou colocar aqui o peso seco. Peso seco. Beleza? Vou colocar uma variável aqui, sei lá, o dados teste, vou colocar o cálcio, CA, beleza? Vou colocar essa cor aqui de azul. Blue. Tá aqui. São poucas amostras de treino, tá vendo? São os pontinhos azuis. Agora, na sequência, eu vou chamar points, vou colocar só uns pontos aqui dos valores preditos. Foi P seco predito, ó. P seco predito. P seco predito para os mesmos dados de CA, dados teste CA. Vou colocar ele em vermelho. Red. O que foi? Points. É points. Não é point, é points. Pronto. Ele errou, mas ele errou muito. Olha só. Alguns ficaram, esse daqui bateu em cima, esse daqui bateu em cima. Agora, olha esse daqui, o valor verdadeiro é esse. Onde é que ele chutou que era? Esse aqui ficou bem próximo, certo? Alguns ficaram razoavelmente próximos aqui, beleza? Mas alguns ele errou e errou muito, certo? Alguns aqui o erro foi muito grande, beleza? Esse daqui, o negócio caiu cá na frente, então, olha... Ele acertou alguns com bastante precisão e errou outros por muito. Entendeu? Viu como é importante fazer essa comparação do conjunto de treino e conjunto de teste? Quando a gente olha o que ele prediz, as previsões dele no conjunto de teste, a gente vê o tanto que esse modelo é capaz de errar. Né? Falando nisso, a gente vai falar sobre... aqui é só fazendo o processo, passando pela validação cruzada, ajuste do modelo usando os dados de treino, teste do modelo usando os dados de teste.
Agora nós vamos estudar sobre análise de resíduos. O que é o resíduo? Resíduo a gente já viu. Todo modelo é uma aproximação, né? E o resíduo do modelo, ele reflete a qualidade dessa aproximação. Seria mais ou menos assim, qual que é o erro médio, beleza? Então, dados os valores dessa variável independente, quão bom o modelo é para prever a variável dependente y, certo? Então, o resíduo é a diferença entre o valor real, que eu chamo de valor esperado, e o valor que o modelo predisse, o valor que o modelo previu, o valor que o modelo calculou. Esse símbolo aqui, o epsilon, ele geralmente a gente utiliza ele para designar o conjunto dos resíduos ou o erro médio do modelo, ok? Então, o erro médio ele tem essa distribuição. O zero, o erro zero significa que o modelo acertou na mosca aquela predição. Tudo que sai do erro zero, ele pode ter errado para cima e para baixo, né? Então, são esses desvios em relação do valor correto que representam os meus resíduos, ok? Essa série de resíduos aqui. Se a gente pegar, olha só que interessante, vamos voltar lá no R. Vamos pegar aqui E e vou colocar aqui para ele pegar o meu valor, dados, teste, o valor do peso seco, P seco, beleza? Menos o P seco predito. Beleza? Então, o E aqui são os meus erros. Tá vendo? Tem alguns erros aqui muito pequenos e tem erros aqui grotescos, ó, 2, 3 tal. Vamos plotar esses erros aqui, ó. Plot. Olha só. Esse aqui é o zero, errou pouco, mas tem erros que errou por 10, errou por 5. Tá vendo? Então, isso aqui são os resíduos daquele meu modelo. Agora, você sabe o que é mais interessante? O R, quando ele treina o modelo, ele vem com os resíduos, ó, M2. Eu consigo acessar aqui, ó, eu bato o cifrão lá e vem aqui, ó, residuals. Ele me mostra todos os resíduos do meu modelo. Vamos plotar esses resíduos aqui para ver? Plot M2 residuals. Esses são os resíduos com os dados de treinamento. Então, essa aqui é a minha distribuição de resíduos. Ela é normal, ó, de menos 6 a 6 é bem normal, tendendo aqui mais para a média 0. Então, o modelo para os dados de treinamento, ele é razoavelmente bem ajustado. Vamos utilizar os nossos conhecimentos de dados lá para plotar isso aqui? Vamos utilizar o boxplot. Boxplot para ver os resíduos do modelo. M2 residuals. Olha a distribuição, vou colocar na horizontal para ficar melhor. Horizontal, true. Olha aqui a minha distribuição dos resíduos. Olha, a média dela, a mediana dela é quase em cima do zero. Tá certo? E ela tem uma leve tendênciazinha aqui para o positivo. Né? O valor do erro máximo é alguma coisa acima de 6, do erro mínimo praticamente travou em menos 6. Então, essa aqui é a distribuição dos meus resíduos. Sabemos também outra forma de visualizar isso. Vamos fazer o gráfico de densidade. É bom que todo mundo se lembra. DRES, densidade dos resíduos. Density, vou chamar lá o meu modelo, os residuals do modelo, e vou mandar plotar o gráfico de densidade. D, underline, res. Olha aqui. Essa aqui é a densidade dos meus resíduos. Você vê que a média está bem centrada no zero aqui. Em média, ele erra pouco, mas no limite ele tem erros bem grandes, tanto à direita quanto à esquerda. Então, a distribuição praticamente normal. O que eu deveria fazer aqui agora? Um teste para verificar se esse dado ele se essa distribuição ela é normal, né? Pegaria aqui Shapiro, ponto teste, e passaria aqui o meu M2 residuals. Ele deu
Estou tentando lembrar qual é a hipótese nula do teste. Que os dados são normais ou que os dados não são normais? Aqui, ele deu favorável para a hipótese nula. Estou achando que a hipótese nula é que os dados são normalmente distribuídos. E aqui ele deu amplamente favorável para a hipótese nula. Chapiriuico aqui, a hipótese nula é que os dados são normais. Então, a hipótese nula venceu. Aqui, os dados são normalmente distribuídos. O que isso quer dizer? Um modelo bem ajustado, um modelo não enviesado, os resíduos dele são normalmente distribuídos com média zero. Isso é um parâmetro de qualidade. Os nossos resíduos têm que ser normalmente distribuídos, com média zero. Quanto menor o desvio padrão, obviamente, menos ele erra, mais preciso é o modelo. Ok? E aí, tem toda uma discussão sobre essa questão do viés e da variância, né? Para você diminuir o viés, você tem que aumentar a variância. Para você diminuir a variância, você tem que aumentar o viés e por aí vai. Mas eu não vou entrar nessa seara aqui, não. É só uma palavra de advertência. Então, via de regra, os nossos resíduos têm que ser normalmente distribuídos com média zero. A amplitude do resíduo, que é o nosso desvio padrão, diz o quanto que o erro máximo, né, a amplitude de erros no nosso modelo. A variabilidade, no caso, a variância, né, do modelo. Então, o que a análise de resíduos faz? A análise de resíduos é basicamente fazer o que a gente já começou a fazer, é inspecionar os resíduos do modelo e verificar se ele é adequado para uma distribuição normal de média zero, ok? Aí você pode acessar os resíduos com os dados de treinamento, né, o in-sample, que é aquilo que nós já fazemos, o modelo, cifrão, residuals, ele vai te retornar todos os resíduos aqui, M2, resíduos. O que ele fez? Ele tentou predizer a variável dependente utilizando as variáveis independentes dos dados de treinamento, para ver o quão bom ele é para prever os dados com os quais ele foi treinado. Beleza? Então, isso aqui são os resíduos. Mas depois eu quero avaliar isso vendo os resíduos que foi o que nós geramos aqui, ó, com os dados de treino. Eu pego o valor da variável dependente de treino menos os valores preditos. Isso aqui é a minha distribuição fora da amostra, dos resíduos fora da amostra. Qual que é a questão aqui? Eu tenho muito poucos resíduos aqui. Vamos tentar fazer um teste de Shapiro para ver se eles são normalmente distribuídos? 0,2 deu significativo. Ele é normalmente distribuído. Será que vamos ver a distribuição dessa, colocar isso no box plot. Vou pegar aqui min. A summary da variável é. A mediana, olha só, a mediana deu 1,48. Né? Eu vou pegar o min, a média dele é. A média dele bateu certinho, não, um pouquinho diferente da mediana, mas ele é bem distante de zero. Você vê a diferença entre os resíduos do nosso modelo dentro da amostra, dos dados de treino, e os resíduos do modelo com os dados de teste, com dados que ele nunca viu antes. Então, para mim, é muito mais interessante testar e avaliar o meu modelo utilizando os dados de teste, porque aí eu vou ver como ele se reage com que é o modelo real, entendeu? Como que ele reage para dados que ele nunca viu antes. Eu não vou treinar um modelo só para explicar os dados que eu já tenho. Eu quero treinar um modelo, quero ajustar um modelo para prever novos dados que virão no futuro. Então, ele tem que ser bom para os dados que ele nunca viu antes. Ok? Vou fazer o mesmo predict aqui agora. Vou chamar o predict para o meu primeiro modelo, o M1, que é o modelo mais simples. Né? Vamos fazer aqui, ó. Vou chamar o meu predict. Vai ser pseco predito 2. Vou chamar aqui a função predict. Vou passar o meu modelo 1 e os dados de teste.
Beleza, vamos calcular o erro aqui de novo? Vou fazer a mesma fórmulazinha lá, ó. Dados de teste, o PC lá que está nos dados de teste, e os valores que foram preditos. Só que o 2 aqui agora, e vou chamar minha variável aqui de E2. Vamos dar uma olhada nesses resíduos? Summary E2. Olha a mediana, 2,7. A média, 1,6. Está muito ruim. Está muito ruim. Beleza? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar procurando modelos, eu vou continuar procurando alternativas para fazer esse erro fora da amostra diminuir. Então, é muito importante, isso que eu já mostrei, a gente fazer a análise dos resíduos, testar a normalidade dos resíduos, fazer o teste estatístico, né, lá com o Shapiro, ver o gráfico de QQ-plot, o box plot que nós vimos, né? Se os resíduos não forem normalmente distribuídos, então eu tenho que mudar o tipo do modelo. Eu tenho que mudar de um modelo linear para um modelo aditivo, que é o chamado GAN, né? Generalized Additive Models. Se os resíduos forem normais, a gente tem que ver os parâmetros do resíduo, a média do desvio padrão. Né? Se a média for diferente de zero, o modelo está enviesado. Quanto maior o desvio padrão, né, vai depender da escala dos dados também, quanto maior o desvio padrão, mais a variabilidade, o erro médio do modelo. Ok? Eu vou pular isso aqui, porque eu já falei do GLM. E, por fim, para fechar nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre métricas de acurácia. Então, o que são as métricas de acurácia? As métricas de acurácia elas servem para representar a incerteza do seu modelo. A gente já viu uma métrica de acurácia que foi o R². Só que o R² ele serve só para dizer o quanto que o modelo é bom em explicar a variável independente. Eu quero ter um número que eu falo o seguinte, olha, qual que é o erro médio do seu modelo? Ah, o meu modelo ele erra em média X%. Entendeu? Então, para isso que serve a métrica de acurácia. Então, por exemplo, eu tenho o Mean Absolute Error, o MAE, o erro absoluto médio. O que faz o erro absoluto médio? Ele é o erro médio do modelo na mesma unidade de medida da variável dependente. Então, olha só, eu pego só o módulo do erro, o valor absoluto, pego o valor predito menos o valor real e faço a média desses valores. Isso aqui é o MAE, o erro absoluto médio, ok? E o que isso significa? Ele vai te falar o seguinte, por exemplo, o meu modelo lá, ele tá tentando calcular o peso da planta, entendeu? Em gramas. Então, eu falo assim, olha, o meu modelo, ele erra, em média, por 5 gramas, ou por 10 gramas. Então, quando você prediz um valor, você sabe que tem uma faixa de erro de 5 gramas para cima e para baixo. Beleza? Então, eu estou computando aqui o erro absoluto médio. Em média, ele erra, por exemplo, aquelas 5 gramas. Ele pode errar, em algum momento, 20 gramas, para cima ou para baixo. Pode, mas na média ele erra só 5 gramas. Então, o gráfico do erro absoluto médio é assim, ó, quanto maior o erro, né, ele chega aqui, ele quica de volta, ele não é uma função suave. Por ele não ser uma função suave, ele é pouco utilizado nos algoritmos de ajuste de modelos, porque ele não é essa função aqui, ó, o valor absoluto, né? Ele não é uma função diferenciável. Então, eu não consigo gerar derivada desse modelo, logo eu não consigo utilizar ele em alguns algoritmos de otimização. Então, ele substitui pelo erro quadrático médio, né? O erro quadrático médio, ele não tem uma interpretação muito clara, porque quanto maior for o resíduo, maior vai ser o erro quadrático médio. Ele não serve para a gente, nós, seres humanos, interpretarmos. Então, ele é a diferença, ele é o erro, né, o resíduo elevado ao quadrado. Então, eu pego a média dos quadrados dos resíduos. Esse é o mean squared error. Qual que é a função dessa média? É que ele faz essa bacia, que ele é uma função suave. Então, ele é diferenciável. Ele é utilizado pelos modelos para poder pelos métodos para poder fazer o bom ajuste de modelos. Mas eu tenho
a raiz do erro quadrático médio. A raiz do erro quadrático médio, aí nós conseguimos interpretar. O que é a raiz do erro quadrático médio? Eu pego o MSE, aquele que eu falei que não tinha significado, e tiro a raiz quadrada dele. O que isso significa? É a mesma interpretação do erro absoluto médio. É o erro médio do modelo na unidade da variável independente. Então, por exemplo, se eu estou lá medindo em gramas, ele te fala qual que é o número de gramas que, em média, o seu modelo erra, para cima e para baixo. Na média, o erro é aquele. Beleza? Eu posso querer transformar isso, o RMSE, em uma porcentagem. Para isso serve a raiz do erro quadrático normalizado, que aí vai ser um número entre 0 e 1, que é a porcentagem de erro do modelo. Então, se eu tenho RMSE, é o erro em gramas, o NRMSE é a porcentagem de erro. Aí você vai falar assim, olha, em média o meu modelo erra 0,5. Então, a partir daquele valor que foi predito, você sabe que tem 0,5 de erro para cima e para baixo. Então, você pega o RMSE e subtrai pela faixa de valores válidos, né? Pelo valor máximo da variável dependente e pelo valor subtraído do valor mínimo da variável dependente, você tem o RMSE normalizado, ok? Aí vai ser um valor percentual. Se você quiser uma métrica que já te entrega o valor percentual, você tem o MAP, que é o erro percentual absoluto médio, né? Que ele te dá um valor percentual entre 0 e 100, qual que é a porcentagem de erro do seu modelo. Só que tem um problema. Se você olhar a fórmula aqui, o valor esperado, você divide o valor original pelo valor esperado. Não pode ter zeros no seu valor esperado. Se tiver zeros, você tem que utilizar uma outra métrica chamada SMAP, que é o map simétrico. Ok? Todas essas métricas que eu falei estão dentro da biblioteca Metrics. Ok? Se você não tem a biblioteca Metrics, você pode vir aqui em Packages, clicar em Instalar, Metrics. Aqui, ó, com M maiúsculo, tá vendo? Metrics, e manda instalar. Beleza? No meu caso aqui já está instalado, não precisa instalar de novo. Então, eu vou carregar Library Metrics, com M maiúsculo, Metrics. Carreguei. Então, eu tenho o meu modelo M2, certo? O meu modelo quadrático. Eu utilizei a função predict para gerar umas previsões, predict, chamei o modelo M2 e chamei os meus dados de teste, beleza? Ele gerou as predições, beleza? Agora eu quero ver qual que é o erro absoluto médio, eu vou pegar os meus dados originais, que é dados teste, a variável P seco, e vou passar os dados, as previsões. E ele vai me retornar que o erro absoluto médio desse modelo M2 é 4,08. O que é 4,08? Significa que para cada peso de massa seca que o meu modelo M2 prediz, eu tenho um erro de 4 gramas para cima e de 4 gramas para baixo. Em média. Ele pode estar errado em média nessa faixa. Então, eu tenho uma faixa de valores. Esse valor predito, ele é o valor médio. Mas ele tem uma faixa de erro para cima e para baixo. Eu posso chamar aqui o RMSE também. Mesmo comando, RMSE. Aí o RMSE é um pouquinho maior do que o MAI. Beleza? E posso chamar o MAP para ele me dar o valor percentual. Vou chamar aqui MAP. 0,15. O que é 0,15? Significa que a faixa de erro do meu modelo é de 15%, que é um erro razoavelmente alto. Beleza? Vou comparar isso aqui agora, essas previsões, com o meu modelo M1. Vou chamar aqui o M1. Beleza? Previsões 1, chamando com o meu modelo M1. Aí eu vou gerar o MAI de previsões 1. Olha só.
o erro absoluto médio daquele modelo M2 é de 4. Do meu modelo M1, né, que é aquele só linear, só o cálcio mais o magnésio, é de 5 gramas o erro, por predição. Vamos ver o RMSE. O RMSE dele vai dar mais alto. RMSE. Previsões 1, 7. E o erro percentual, MAP, é de 24%. Então, aquele meu modelo M2, o modelo que tem o cálcio ao quadrado, ele é muito mais preciso do que esse outro modelo aqui. O que eu faria, senhores? Eu continuaria fazendo inúmeros testes aqui, treinando novos modelos, ajustando combinações de modelos diferentes, sempre olhando se os modelos são significativos, sempre analisando os resíduos do modelo, até achar um modelo que melhor se ajusta, que melhor é capaz de prever os nossos dados de teste. Então, pegando lá da primeira aula, eu tenho um conjunto de dados, eu analiso esses dados, eu olho para esses dados, eu olho as estatísticas, eu olho os gráficos. A partir daí, eu elaboro hipóteses de que está acontecendo alguma coisa, está tendo algum efeito, algum fenômeno acontecendo ali. Passo pela estatística inferencial, fazendo os testes para verificar se esses fenômenos existem de fato, se os efeitos são reais, se eles são significativamente estatisticamente significativos. Se forem, aí beleza, aí eu vou partir para a modelagem. Eu vou criar um modelo que representa, que explica a interação entre essas variáveis, entre as variáveis independentes e a variável explicada. E aí eu concluí todo um processo de análise estatística utilizando o R. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi muito conteúdo. Eu tenho um viés muito das ciências da tecnologia, né? De quem sabe programação, e às vezes passar essa quantidade de comandos, para quem não está muito acostumado, a gente tem aquele viés de achar que algumas coisas são mais fáceis do que elas realmente são. Eu peço desculpa se ficou alguma dúvida. Podem me perguntar, podem mandar dúvidas, e eu deixei um trabalhozinho bem legal lá para vocês, baseado no estudo do professor Danilo, ok? Os dados, o estudo é até muito parecido com esse que nós desenvolvemos aqui, mas eu quero que vocês repitam toda a dinâmica de olhar os dados, de gerar gráficos, de fazer os testes estatísticos, de interpretar o resultado dos testes estatísticos, de gerar modelos, de avaliar a qualidade dos modelos, para poder praticar mais o conteúdo da nossa disciplina. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos.